Mais uma vez um feliz sábado aos irmãos. É um prazer estar aqui com os irmãos nesta manhã de sábado. O Roberto e a Kátia me convidaram para estar aqui trazendo a mensagem. E aí, Cris, tudo bem? Tá bom, graças a Deus. Trabalhando bastante, né, Cris? A igreja gosta de louvor, né? Bom, graças a Deus. É uma bênção realmente louvar o nome do Senhor através da música. E agora nós vamos louvar a Deus através da pregação da mensagem, do Evangelho, da Palavra de Deus. Nós vamos partir aí então para o encerramento da Semana Santa. Nós estamos seguindo o sermonário que foi disponibilizado, não é isso? E vocês tiveram as pregações aqui no decorrer da semana. E hoje nós falaremos sobre a eternidade. Então, eu vou testar aqui o meu passador de slides aí para trás. Deixa eu ligar ele aqui. Aí, tá ótimo, está passando. Nós vamos falar sobre eternidade. Então, claro que com um vínculo muito especial àquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Nós estamos aí no final de semana da Páscoa, não é isso? E para nós esse é com certeza um dos, talvez o mais importante feriado no calendário religioso que nós comemoramos no nosso ano, porque representa tudo para nós. O fato de Jesus ter se entregado na cruz do Calvário para nos salvar, a ressurreição de Jesus e a intercessão que Ele tem feito por nós através da sua ressurreição, o fruto da sua ressurreição, que será a nossa ressurreição, não é isso? Se nós confiarmos no nosso Deus. Eu gostaria de saber quantas pessoas estão nos visitando nesta manhã. Há visitas aqui no nosso meio? Pessoas que estão vindo, que não são batizadas na igreja adventista. Tá ótimo, legal, bom saber. Espero que você possa aproveitar dessa mensagem. O Senhor Jesus tem uma mensagem especial para você nesta manhã. E eu espero que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, assim como Ele falou ao meu coração. E que o seu coração esteja amolecido para ouvir a mensagem de Deus, porque Ele é capaz de transformar as nossas vidas. Bom, antes de começar o sermão, já vou pedindo para você abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Eu vou me apresentar rapidamente. Eu me chamo Bruno, eu venho lá da igreja da Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte. Eu ajudo lá no ancianato, né? Eu trabalho no ancianato da igreja, estou como ancião, lá ajudando a minha igreja. Já fiz parte desta igreja aqui por um tempo, há uns anos atrás. Foi um prazer partilhar com os irmãos aqui um tempo na congregação. Eu voltei lá para a minha igreja da Cachoeirinha, mais perto para mim. Minha esposa está comigo ali, né? Minha esposa é irmã da Kátia, a Carolina está ali, com o meu filho Bernardo, que na semana que vem vai completar 6 meses. Então, nós estamos na felicidade aí de um filho recém-nascido, de um bebezinho. Estamos também nas privações de sono de um bebezinho. Então, se eu me enrolar nas palavras aqui, irmão, você saiba que é pelo sono, tá? Não é fácil o bebezinho. Mas ele é bonzinho, dorme bem até, viu? Só acorda umas 6 vezes por noite. Não, brincadeira, umas 3 vezes por noite ele acorda ainda. Mas está dormindo bem, graças a Deus. Bom, vocês já abriram aí a Bíblia em Apocalipse capítulo 21. Nós vamos continuar então essa leitura do Apocalipse, né? Nos sermões falamos aí a respeito da volta de Jesus, do plano de Jesus, da redenção de Jesus. Hoje nós vamos falar de eternidade, mas também com foco na redenção, porque tem tudo a ver com a Páscoa. Então nós vamos ler aqui os versos do Apocalipse, no capítulo 21, nós vamos ler do verso 1 até o verso 3, para a gente começar a nossa explicação, a nossa explanação do que é o sermão desta manhã. Então acompanhe comigo aí, se você tiver uma Bíblia. Depois eu falo sobre isso. É isso aí. Vamos lá. Então Apocalipse capítulo 21, do verso 1 até o verso 3, diz assim, ó: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que
que descia do céu da parte de Deus. Com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Então esse versículo aqui, esse capítulo 21, nós estamos chegando no final do livro do Apocalipse, e nós estamos tendo um panorama de como será a vida a partir da volta de Jesus. Nós não moraremos eternamente no céu. Algumas pessoas acreditam nisso, que nós moraremos eternamente no céu. Mas nós não moraremos eternamente no céu. Nós passaremos no céu um período de 1 milênio. São 1000 anos que nós passaremos no céu. Passaremos na Nova Jerusalém, e na Nova Jerusalém, depois de viver esse milênio, nós desceremos com a Nova Jerusalém para morar aqui nessa terra. Então, é interessante a gente pegar algumas ideias do contexto, porque quando nós vemos João falando a respeito da Nova Jerusalém, é importante nós sabermos que o Apocalipse ele foi escrito próximo do ano 100 da nossa era. Então, Jesus morreu, ressuscitou, aí depois a igreja foi formada, a primeira geração de cristãos passou, e nós tivemos uma segunda geração de cristãos, e João já está bem velhinho falando para essa segunda geração de cristãos. E João escreve o livro do Apocalipse, muito provavelmente, na ilha de Pátimos. Ele escreve o livro do Apocalipse, mas depois ele volta para Éfeso, certo? Que era a cidade onde ele morava. Quando João escreve sobre a Nova Jerusalém, eu acho interessante porque ele coloca uma frase a respeito da Nova Jerusalém no céu, que é: o mar já não existe. E quando a gente escuta essa frase, fica meio na dúvida, Será que não existe mar no céu? O que João está querendo dizer exatamente com isso? Quando, na verdade, a Bíblia fala que existe um mar de vidro, um mar de cristal. E a gente pegando a ideia de que João está levando ali para os cristãos, lembrando que os cristãos já passaram por um certo período de perseguição na época de Nero, no ano 50, mais ou menos. Depois nós estamos falando da época em que João está escrevendo Apocalipse, em que é uma perseguição de Domiciano, e João foi exilado na ilha de Pátimos por conta da perseguição. E na ilha em que ele está sendo exilado da comunidade, da sociedade onde ele vivia, o mar separava ele das pessoas que ele amava, enquanto ele estava na ilha. A única coisa que ele podia olhar na vastidão que existia na frente dele era de água, era o mar. Então quando João fala, o mar já não existirá, ele está falando da separação, das dores da vida. Isso não existirá mais. Então o mar é uma representação disso. Esse mar que nos separa uns dos outros, e que tem separado João da sua igreja, que tem separado João do convívio dos santos, esse mar vai deixar de existir. E há algumas outras colocações aqui que são importantes para nós fazermos uma reflexão. Quando nós vemos este lugar, nós estamos falando de um lugar de beleza sem igual, e de um lugar de extrema santidade. Vocês viram quando nós lemos o começo desse texto, nós falamos que Deus habitará neste lugar. Deus habitará neste lugar. E quando eu olho para a minha situação atual, quando eu vejo as minhas dificuldades, os meus pecados, as minhas transgressões, os meus tropeços, e eu me comparo com um Deus que eu ainda nem vi, que eu só conheço pela minha experiência pessoal, mas que eu ainda não tive a oportunidade de vê-lo. E quando eu vejo que a Bíblia retrata sobre esse Deus, do quão grande, quão magnífico, quão santo Ele é, e eu tento colocar eu e Deus na mesma frase, habitando no mesmo lugar, é quase que inconcebível. O nosso pecado, ele ofende Deus de tal maneira que o menor desvio nas nossas intenções já são uma ofensa para Deus.
na qual nós somos dignos de estarmos apartados dele pela eternidade. A Bíblia diz que os nossos pecados, as nossas transgressões, criaram uma barreira, um muro, que nos separaram de Deus. Ou seja, a partir do momento em que nós decidimos pelo pecado, e a Bíblia diz que todos nós estamos fadados ao pecado, porque nós fomos concebidos em pecados, nós temos um vírus do pecado dentro do nosso coração, dentro da nossa existência, nós somos tomados pelo pecado. A nossa intenção é sempre para o pecado. E só o fato de nós termos uma intenção ao pecado já nos faz separação entre nós e Deus. Eu acho que é muito interessante quando nós vamos refletir sobre a vida de Jesus, a história de Jesus, a pregação de Jesus, e como Jesus nos ensinou a vida espiritual. Jesus, ele via a vida dos judeus, e os judeus, eles tiveram um problema na época que viveram com Jesus, porque os judeus foram parar no exílio da Babilônia, vocês se lembram? No ano 70, no ano 80 mais ou menos antes de Cristo, e ficaram 70 anos no exílio. No ano 580 de Cristo, tá? Ficaram 70 anos no exílio. E quando os judeus foram parar no exílio, eles queriam saber por que eles foram parar no exílio. E analisando a Bíblia, chegaram até o livro de Deuteronômio, capítulo 28, um dos capítulos que falam sobre as maldições que aconteceriam com o povo de Deus, né? Com o povo judeu, se eles deixassem de adorar a Deus, e se eles começassem a adorar os ídolos do mundo, se eles começassem a se tornar como as nações que Deus tinha não escolhido para serem as nações, a nação, no caso judaica, né, que seria escolhida para trazer o Messias, que seria o povo que brilharia nessa terra. Uma das coisas que Deus fala é que eles seriam exilados, que eles seriam separados. E ao lerem essa história de separação, quando os judeus voltaram do exílio, a primeira coisa que eles falaram foi assim: nós nunca mais vamos passar por um exílio, nós vamos evitar de todos os modos passar pelo exílio. E o que a Bíblia diz que nos fez ir para o exílio é porque nós começamos a transgredir a lei de Deus. Então, na época de Jesus, principalmente, existia uma seita que foi criada ali por volta do ano 300 a.C., quando Alexandre o Grande dominou o grande império alexandrino, né, tomou conta do mundo, e depois o Império Romano também teve suas consequências com relação a esse fato, né, de Alexandre ter colocado a cultura greco-romana como a cultura imperadora do mundo. Os judeus começaram a se revoltar, e aí foram criando algumas seitas para poder combater essa influência helenística, né, lá de Alexandre, da Grécia. E para que eles pudessem se proteger de transgredir a lei, uma das facções que foram criadas ali foi o farisaísmo, né? Os fariseus, eles começaram a ler a Bíblia, e a palavra fariseu, uma das origens dessa palavra pode ser separado. Então era um povo que era separado dentro do povo judeu, porque eles falaram assim: nós não vamos mais transgredir a lei de Deus para não pararmos no exílio, como aconteceu com os nossos antepassados. E quando eles leram a Bíblia, eles chegaram a conclusões, como são os judeus, conclusões muito diretas. Então, se a Bíblia falava assim, você deve guardar o sábado, eles falavam: o que é guardar o sábado? E aí começaram a criar estratégias para que o sábado não pudesse ser transgredido. E sobre a lei, que era dos 10 mandamentos principalmente, falando que nós deveríamos guardar o sábado, os fariseus, os judeus de uma forma geral, começaram a colocar outras regras para que a transgressão do sábado não ocorresse. E isso com os outros mandamentos também. E quando nós vemos, quando Jesus chega, Jesus dá uma percepção muito maior para a gente. Porque um dos mandamentos, alguns mandamentos, vão dizer, por exemplo, não matarás, não adulterarás, não assassinarás. E os judeus, pragmáticos como eram, se eles não cometessem o erro propriamente dito, eles não estariam em transgressão. Mas quando Jesus chega para explicar o problema do pecado,
Jesus diz que o problema do pecado é muito maior do que um ato simples. O pecado, ele está enraizado no coração humano. E Jesus diz assim que se você não transgredir o pecado, não transgredir a lei e pecar por adultério, por exemplo, deitando-se com uma pessoa que não é o seu cônjuge, isso não é o suficiente para dizer que você não é pecador quanto adultério. Porque ele diz assim, se você olhar com má intenção para uma pessoa, você já está adulterando com ela. Se você olhar com ódio para alguém, você já cometeu homicídio. Não é necessário que você seja um homicida de fato, mas se você tiver no seu coração a intenção de matar alguém, você já matou. E Jesus traz uma percepção muito maior do que é o pecado. E o pecado começa a ser algo que extrapola os limites do homem. E você já não consegue se guardar do pecado a ponto de dizer que você não tem pecado. João vai dizer, mas futuramente, o apóstolo João que escreveu o Apocalipse, vai dizer que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Todos nós somos pecadores. E esse pecado nos faz separação entre nós e Deus. Então, quando nós olhamos para um Deus que é todo poderoso, que é majestoso, e nós vemos a nossa situação enquanto seres humanos, fica quase que inconcebível dizermos que nós vamos morar no mesmo ambiente que esse Deus. Mas o fato é que o Apocalipse diz que nós vamos morar nesse céu. E mais ainda, esse céu, a Bíblia diz que ele é um lugar para todos. Eu gostaria de ler mais uma parte do texto com vocês, meus irmãos, aqui no livro do Apocalipse ainda, só que agora no verso 16. Vamos dar uma olhada no verso 16, Apocalipse capítulo 21, verso 16. Apocalipse capítulo 21, no verso 16, vai dizer o seguinte, a cidade tinha a forma de um quadrado, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara, tinha 12.000 estádios no seu comprimento, largura e alturas são iguais. Verso 17, mediu também a sua muralha, e tinha 144 côvados, pela medida humana que o anjo usava. E aí vai dizer das especificações, então, da Nova Jerusalém. E quando nós lemos assim, nessa tradução, fica meio difícil nós compreendermos o que seria a Nova Jerusalém. E como que a Bíblia diz que nós, quando Jesus voltar, nós seremos transformados e moraremos com Cristo no céu. Aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados para morar com Jesus. E eu fico me perguntando, quantas pessoas não estarão aptas nesse evento para subir, para ascender aos céus com Jesus? Porque nós estamos falando dos cristãos de todas as eras. E não só os cristãos depois de Jesus ter vindo à terra, mas os filhos de Deus de uma maneira geral. Todos os cristãos, todos os filhos de Deus, todos aqueles que forem salvos quando Jesus voltar, vão morar em uma cidade no céu. É claro que quando nós voltarmos para a terra, essa terra será restaurada e não necessariamente nós moraremos só na Nova Jerusalém. Nós desceremos com a Nova Jerusalém, mas esse mundo será restaurado e nós poderemos habitar em outras partes desse mundo, que estará restaurado por Deus. Mas no céu, Deus fala que nós moraremos todos nós em uma cidade. E o sermonário traz uma ideia interessante de como funciona o tamanho dessa cidade, traduzindo essa linguagem bíblica para os nossos dias. E eu gostaria de compartilhar com vocês o tamanho que representa essa cidade. Na cidade, então, fala que essa Nova Jerusalém, tem 12.000 estádios. E isso equivale a 2.200 quilômetros de longitude, largura e altura. Ou seja, como se fosse um cubo de 2.200 quilômetros de extensão. E embora essas proporções possam ter importância simbólica, isso não significa que não possam ser literais. De fato, as Escrituras enfatizam que as dimensões são dadas na medida do homem. Ou seja, nós podemos tirar que essa medida é uma medida que nós utilizamos no nosso dia a dia. Se a cidade realmente tem essas dimensões,
Olha só como é que nós poderíamos nos convencer de que caberiam os cristãos lá, né, de todos os tempos. Ó. Uma cidade com essas dimensões cobriria grande parte da América do Sul. Assim, não é preciso se preocupar que o céu esteja lotado. O nível do solo dessa cidade será de quase 2 milhões de milhas quadradas. Isso é 40 vezes maior que a Inglaterra e 15 mil vezes maior do que Londres. E é 10 vezes maior do que a França ou que a Alemanha e muito maior do que a Índia. E isso nós estamos falando só da porção do térreo. Se nós vermos que nós temos mais 2.000 quilômetros para cima, se essa cidade fosse construída em andares, ela caberia muita gente. É uma cidade muito maior do que a Índia, 10 vezes maior do que é Londres, do que a França é hoje. Então, é interessante quando você para analisar o texto. Esse é um lugar que Deus preparou para que todos nós pudéssemos estar lá. Mas ainda existe um problema, que é o problema de como eu vou estar num lugar com um Deus tão santo, sendo que eu sou um homem miserável e pecador. E é aí que eu gostaria de entrar na obra de Jesus, na importância que nós temos visto no que Jesus tem feito por nós. A Bíblia nos diz o seguinte, que João 14, verso 1 a 3, um verso bastante conhecido, né? Não se turbe o vosso coração, aqui está traduzido por que o coração de vocês não se turbe. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. E se não fosse assim, eu não teria dito a vocês que eu vou preparar lugar. Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. E no Apocalipse 13 diz que nós habitaremos com o nosso Deus nessa cidade. Quando nós vemos as características desta cidade, e nós vemos a obra que Jesus fez, quando nós lemos que Jesus diz que Ele foi preparar um lugar para os seus discípulos, e isso faz relação direta com a minha pessoa e com a sua pessoa, e nós precisamos entender o contexto em que João capítulo 14 foi escrito. Quando a Bíblia diz assim, não se turbe o vosso coração, existe um contexto importante por trás desse versículo. Esse versículo, ele foi dito principalmente para os discípulos e mais especificamente ainda para o apóstolo Pedro. E esse versículo, ele foi dito numa época muito importante da vida de Jesus, do ministério de Jesus. Esse versículo, ele vai introduzir a parte da paixão de Cristo. Hoje nós estamos comemorando a Páscoa, que fala a respeito da morte, do descanso de Cristo no sábado e da ressurreição no domingo. E esse contexto, ele aconteceu com Jesus há 2000 anos atrás, e os discípulos estavam participando desse contexto. E quando nós vemos o que acontece com os discípulos nos momentos antes de Jesus ser morto, e nós nos deparamos com um texto como esse, se nós conseguirmos concluir por que Jesus disse isso, nós teremos mais confiança na nossa salvação. Porque isso vai acontecer, Jesus vai dizer isso, quando o apóstolo Pedro receber a notícia de Jesus, de que ele vai trair Jesus na noite em que Jesus tivesse sido entregue para os romanos. O apóstolo Pedro, nesse contexto, ele chega para Jesus e diz: Senhor, para onde tu vais? E Jesus diz assim: Pedro, para onde eu vou, você não pode ir. E Pedro diz: Senhor, aonde o Senhor for, eu vou contigo. E se precisar, eu dou a minha própria vida pelo Senhor. E Jesus diz para Pedro: Pedro, você vai dar a vida por mim? E em verdade eu te digo que antes que o galo cante, você me negará por três vezes. Jesus disse isso para Pedro quando Pedro estava autoconfiante, dizendo que iria seguir Jesus até o final, confiando no seu próprio conceito, no seu próprio coração. Mas Jesus, já conhecendo o coração humano, ele disse: Pedro, você não tem essa capacidade de me seguir. Na verdade, você e todos os que estão comigo aqui hoje, vocês vão me abandonar naquele dia.
E isso é o final do capítulo 13. E quando Jesus vai introduzir o capítulo 14, Jesus diz assim: mas não se turbe o vosso coração, continue crendo em mim. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, por mais que Ele saiba dos nossos defeitos, por mais que Ele saiba dos nossos pecados, por mais que Ele saiba que no momento da provação é capaz de nós negligenciarmos a sua palavra, de nós negarmos a Ele, Jesus ainda assim tem a mão esticada para nós. E Pedro realmente vai trair Jesus por 3 vezes. E Jesus vai morrer, vai ressuscitar, e depois vai ter um encontro com seus discípulos. E quando Jesus tem um encontro com os seus discípulos, o encontro com Pedro, ele é o mais importante desses encontros que ele teve com seus discípulos. Porque Jesus vai se encontrar com Pedro e com seus discípulos por 3 vezes também. E na terceira vez em que ele se encontrar com seus discípulos, ele vai estar numa fogueira, à beira do lago de Genezaré, o mar da Galileia. E quando ele se encontrar com os discípulos pela terceira vez, um dos discípulos vai tomar uma atitude importante, o apóstolo Pedro. A Bíblia diz que quando Pedro sentiu, quando ele cruzou o olhar com Jesus e viu que ele era um traidor de Cristo, ele chorou amargamente. Porque você pensa andar 3 anos e meio com Jesus, ouvindo tudo que Jesus tinha para dizer a eles, tendo o coração ali rotineiramente, sentindo que seria transformado, mas no momento da provação, Pedro não resistiu. Ele negou a Jesus, e negou por 3 vezes. Mas quando ele volta e tem esse encontro com Jesus, Jesus dá uma oportunidade para Pedro. Pedro, que devia estar amargurado, com seu coração dolorido por ter negado a Jesus, e por Jesus ter passado pelos momentos em que Pedro viu. No terceiro encontro com Jesus, Pedro toma coragem e vai até os pés de Cristo, para se sentar na fogueira, junto com Jesus. E a oportunidade que Pedro teve de aceitar Jesus, diante dos seres humanos, naquela fogueira em que ele traiu Jesus, ele agora teve a oportunidade de responder por 3 vezes se ele amava Jesus. E Jesus pergunta para Pedro por 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro responde que ama Jesus. Mas esse encontro, quando Jesus pergunta para Pedro se Pedro ama ele, Jesus está dizendo: Pedro, você me ama com o amor mais solene e divino que existe, que é o amor ágape. É isso que está na Bíblia. E Pedro responde que ama Jesus, mas que não era com amor ágape, que era com outro tipo de amor, que a Bíblia traduz por filéu. E ele diz: Senhor, eu te amo. Mas esse amor filéu, ele é um amor secundário, não é um amor divino que Jesus sente pelo ser humano. E Pedro responde por 2 vezes: eu te amo, Senhor. E Jesus insiste uma terceira vez e reduz agora o amor. E pergunta: Pedro, então tu, filéu, você pelo menos me ama com esse amor que o ser humano tem, que é um amor que é difícil, que é um amor que é cheio de pecado ainda. E Pedro responde para Jesus: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo com esse amor, que não é um amor perfeito, mas Jesus ainda assim aceita Pedro novamente. Jesus deu outra oportunidade para Pedro, e quando nós vemos a obra que Jesus fez, e aí nós conseguimos entender o amor que Jesus tem por nós, e a obra da limpeza que Jesus fez em nós, no nosso coração, nós conseguimos compreender melhor o que significa morar com Deus no céu, porque nós seremos, por Jesus, pela obra de Jesus e pelo nosso dia a dia, transformados, para deixarmos a condição do pecado. E quando nós estivermos com Deus no mesmo ambiente, no mesmo lugar, a Bíblia diz que por conta da obra da salvação de Jesus, nós poderemos ver Deus. O Sermão do Monte diz claramente que os justos verão a Deus. Mas nós só conseguiremos isso porque Jesus fez uma obra por nós. Sabe, irmãos, o sermonário, ele trouxe uma história que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que ela foi escrita por esse autor aqui, ó.
J. Boudreau é o nome desse autor. E esse autor, ele escreveu um conto que chama-se Felicidade no Céu, em que ele conta a história de um rei muito poderoso que saiu para caçar um certo dia com os seus súditos. E quando ele saiu para caçar, ele encontrou no meio do caminho um jovem que era cego e órfão. E ele, por misericórdia, resolveu adotar esse jovenzinho cego e deu a ele toda a estrutura que um príncipe deveria ter. E esse autor vai dizer que essa alegoria, que esse conto tem tudo a ver com a nossa vida enquanto cristãos e com a redenção que existe no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos, gostaria que os irmãos pudessem abrir comigo a Bíblia, em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Depois do livro de Atos. E nós já vamos partindo para o final da mensagem aqui, para nos estendermos muito. Romanos capítulo 8, no verso 15. Diz assim, Romanos capítulo 8, no verso 15. O apóstolo Paulo diz assim para a igreja: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai quer dizer paizinho. E o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja que quando nós nos convertemos a Jesus, o Espírito Santo faz uma obra no nosso coração em que aquela separação, aquela barreira que existia do pecado que existe entre o ser humano e Deus, essa barreira gigantesca, ela é quebrada pela ação do Espírito Santo no nosso coração. E a ação do Espírito Santo é tão eficiente que aquela obra que Adão e Eva tinham começado e que foi destruída por conta do próprio pecado deles, ela pode ser retomada agora. Esse abismo ele foi criado entre o ser humano e Deus quando Adão e Eva decidiram pecar. Quando eles decidiram pecar, criou-se o abismo, mas Jesus veio como uma ponte. Ele é o nosso verdadeiro pontífice, é quem cria uma ponte entre o ser humano e Deus. E o Espírito Santo, que é dado através da comunhão dos crentes com Jesus Cristo, ele faz uma obra no nosso coração, e ele nos dá um espírito de adoção. Agora, isso é interessante quando a gente lê esse texto. Assim como na história que nós lemos, que nós contamos aqui, desse livro Felicidade no Céu, diz que o rei adotou um menino que era abandonado. Quando eu leio esse texto e que a Bíblia diz que nós somos adotados na família celestial, a tendência minha, como um ser humano do século 21, é me perguntar: Senhor, por que eu estou sendo adotado? Hoje a conotação de adotação ou de adoção é uma conotação bem diferente da época em que Paulo escreveu o livro de Romanos. Hoje nós temos a tendência de valorizar os filhos biológicos, pelo menos a sociedade tem isso, não diretamente com os pais, porque os filhos adotivos, eles são uma escolha dos pais. Talvez a responsabilidade seja muito maior para um pai que adota um filho do que para um pai que tem um filho biológico, porque o filho biológico pode acontecer dele vir sem nem planejamento, mas o filho adotivo, os pais são obrigados a se planejar para adotá-los. E no contexto romano, a situação ainda era mais diferente ainda. Quando nascia uma criança em Roma, essa criança ela ficava sem nome e sem registro por 8 dias.
Só no 9º dia é que essa criança ia saber o destino dela. Porque o pai dessa criança, nós estamos falando de Roma, uma sociedade paternalista, uma sociedade onde o pai, o paters familia, o pai de família era o grande responsável na célula familiar e consequentemente na sociedade. Ele tinha 8 dias para decidir se ele queria ou não ficar com seu próprio filho. E a sociedade romana era uma sociedade que estava se importando muito mais com a questão de ascensão social do que com essa noção que nós temos hoje de família. Ainda mais quando nós estamos falando de uma sociedade romana que não tinha ainda sido introduzido o cristianismo como uma religião maior. Não se tinha essa noção de amor que existe entre a família hoje. E o pai, se ele visse que aquele filho não daria futuro para a família, ele poderia rejeitar, renegar aquele filho. Mas, se alguma pessoa visse uma criança que foi abandonada e falasse, nesse aí eu vejo futuro, ele iria lá e adotaria essa criança. Eu não sei se vocês se sabem, mas muitos imperadores, alguns imperadores, eles foram filhos adotivos. Augusto, Nero e alguns outros, eles não eram filhos biológicos dos seus pais, eles eram os filhos adotivos. E eles eram adotados porque alguém viu neles alguma coisa especial. E quando Paulo coloca essa informação aqui de que nós fomos adotados na família celestial, Paulo não está falando que nós vamos ser tratados como segunda classe no céu. O que Paulo está dizendo é que nós fomos escolhidos por Deus. O que Paulo está dizendo, meu irmão e minha irmã, é que Deus viu você em algum momento da eternidade e Ele falou: esse meu filho merece ser adotado na minha família. E essa é a grande obra que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. A oportunidade de nós sermos adotados na família celestial. Para encerrar, eu gostaria de ler 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, apenas o verso 1. Se você puder abrir a Bíblia comigo, nós vamos encerrar com esse texto. 1 João, capítulo 3, verso 1, diz assim, Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Olha o que esse texto está falando, meus irmãos. Jesus fez uma obra tão grande, que é só por conta desta obra, que Deus pode me chamar, a mim e a você, de filhos. Às vezes nós vemos na sociedade, uma sociedade cristianizada como é a nossa, dentro de uma cultura, de uma filosofia cristã, que todas as pessoas dizem que são filhas e filhos de Deus. Mas sabe o que a Bíblia diz, irmãos? É que nem todos são filhos de Deus. E isso é muito pesado. Nem todos são filhos de Deus. E nós mesmos não éramos filhos de Deus. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Você já pensou o que significa para o céu dizer que nós somos inimigos de Deus? O apóstolo Paulo diz isso no livro de Romanos. Antes de nós conhecermos a Jesus, nós éramos inimigos de Deus. Mas Deus, de antemão, nos entregou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus, para sermos adotados, porque Deus viu algo bom em você, meu irmão. Deus viu algo bom em mim, e Deus nos disse: agora vocês podem ser adotados na minha família. Só que para isso existe uma condição. Nós não somos adotados só
por termos acesso a essa mensagem de hoje. Nós só podemos ser adotados na família de Deus se nós aceitarmos a Jesus. E a Bíblia diz que aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. E meu irmão, um apelo para você nesta manhã. Eu faço 2 apelos para 2 classes de crentes que nós podemos ter aqui nesta manhã. Talvez você ainda não tenha entregado a sua vida para Jesus. Talvez você não tenha aceitado Jesus através do santo batismo. Talvez você tenha vivido a sua vida até hoje e não tenha colocado no seu coração a intenção de assumir um compromisso público com Jesus. O batismo, ele é um casamento. Se você diz que você ama alguém, e você pode dizer que ama a Cristo, o batismo, ele é a cerimônia que vai comprovar o amor que você sente por Jesus. É no batismo que nós assumimos um compromisso público com Jesus, em que Jesus se torna o esposo e eu me torno a noiva de Cristo. Faço parte da igreja, a noiva maior de Jesus. Esse é o único método, meu irmão, minha irmã, de você quebrar a barreira do pecado, de você ser aceito na família celestial. Do contrário, você continua sendo inimigo de Deus. Eu sei que é difícil de ouvir, mas a verdade bíblica é essa. Nós só somos aceitos na família celestial quando nós publicamente aceitamos a obra que Jesus fez. É bonito na nossa sociedade nós comemorarmos a Páscoa, falarmos que Jesus morreu e que Ele ressuscitou, e tudo isso é muito lindo, mas se isso não gerar em nós um compromisso com esse Cristo, essa vai ser só mais uma cerimônia civil da nossa sociedade, que não vai transformar o nosso coração e que não vai garantir o nosso passaporte para o céu. Mas se você quer ser adotado como um filho escolhido de Deus, se você quer ter a oportunidade de ser chamado filho de Deus, aceite o santo batismo. Crie um compromisso público com Jesus, porque Jesus diz que aquele que diante dos homens o confessar, ele o confessará diante do Pai. Mas aquele que o nega diante dos homens, Jesus também vai negar diante de Deus. Confesse a Jesus através do batismo. Mas esse não é o último método da caminhada, porque mesmo depois do batismo, e aí eu falo para uma segunda classe de cristãos na qual eu estou envolvido, talvez você tenha se batizado, mas você esteja hoje caído. Talvez você tropeçou, mas você quer reatar o seu laço com Jesus Cristo. Talvez quando nós de novo nos voltamos para a vida de pecado, aquele muro nos separou novamente de Jesus, nos separou de Deus. E essa manhã talvez seja a oportunidade que você tem para se reconciliar com Cristo, para de novo entregar o seu coração a Jesus e começar uma nova caminhada, porque Jesus, assim como Ele fez com Pedro, quando Pedro caiu, Ele deu uma segunda chance para Pedro, perguntando se Pedro o amava. Jesus faz essa pergunta para mim e para você nesta manhã: filho, tu me amas? Essa chance que Jesus está nos dando é uma chance de reconciliação com Ele. E se você ama Jesus e quer se reconciliar com Ele nesta manhã, nós vamos orar, pedindo para que Deus possa restabelecer o nosso coração. E se você ainda não tomou decisão pelo santo batismo, mas você entende a importância que existe em criar um laço definitivo com Jesus, também essa é uma oportunidade para que nós possamos colocar o nosso coração diante de Jesus e pedir a Ele o resgate da nossa vida.
Jesus é o mais interessado em nos resgatar nessa manhã. Cabe a nós nos entregarmos a Ele. E se você quer se entregar a Jesus, nós vamos orar juntos, pedindo ao Senhor que Ele restaure o nosso coração. Nós vamos escutar uma mensagem musical pelo Ministério de Louvor da igreja. E se você se sentir tocado com essa canção e com esse chamado que Deus tem para a vida de cada um de vocês, para a minha vida, se coloque em pé ao final dessa canção e nós vamos colocar o nosso coração diante de Deus. Não deixe com que essa decisão se prolongue. A Bíblia diz que se você ouvir hoje a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. E se Jesus está falando no seu coração hoje, dá abertura para o Espírito Santo, e Jesus vai transformar a sua vida. Que o Senhor seja louvado.